Estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica. E aí eu pergunto para você, você vai parar ou continuar? Nós estamos já há praticamente um ano lendo a Bíblia, né, pausadamente, sem pressa, e vamos continuar. E você, para ou continua, né? Se você continua, põe nos comentários que você não vai parar. Provérbios 27 hoje, nós vamos dar continuidade até o Provérbios 29 e vamos extrair desses provérbios lições valiosas para a nossa vida. Antes de tudo, sempre vamos pedir a direção de Deus. Ó Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu entrego essa meditação em Tua palavra nas Tuas mãos e peço que o Senhor nos abra e desperte o nosso entendimento para tudo quanto o Senhor tem para nos falar. Eu te agradeço por essa oportunidade e peço que o Senhor esteja aqui agora conosco. Amém. Versículo 1. Não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que o dia trará. Que um outro te louve, e não a tua própria boca. O estranho, e não os teus lábios. O comentário diz que um outro te louve. Nada é mais desagradável que ter que ouvir uma pessoa que se gaba por tudo. Ela se sente superior aos outros em tudo e faz questão de extravasar seu elevado conceito sobre si mesma com o seu comportamento ou com suas palavras. Quem age assim, no entanto, não é nascido de Deus, pois no seu íntimo deseja ser engrandecido. O comportamento do Senhor Jesus neste mundo ensinou que em nada devemos procurar o louvor. Então, dois conselhos preciosos, né? Não presumir, né? Não ficar esperando nada do dia de amanhã. Por isso que a gente entrega, né? O nosso costume, o meu costume é entregar o meu dia para Deus, né? O meu futuro pertence a Ele. Então, estou tranquilo e sigo em frente. 3. A pedra é pesada e a areia é espessa, porém a ira do insensato é mais pesada que ambas. O furor é cruel e a ira é impetuosa, mas quem poderá enfrentar a inveja? Olha que forte, né? O furor, ele é tão destruidor, né? E como ele fala, é cruel, e a ira é impetuosa, né? Quer dizer, a ira é um sentimento tão avassalador dentro de uma pessoa que pode causar muitos males, mas ele fala sobre a inveja. Quem pode conter? Quem pode enfrentar? Deus. O próprio Senhor Jesus. Ele cravou sobre ele na cruz do Calvário todas as maldições contra nós. Já estamos livres. Por isso que há duas condições. Ou você está protegido por ele, por exemplo, o Salmo 91 começa, né? O que está no abrigo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, essa pessoa está protegida por ele. Então, ela não tem o que temer. Porém, a pessoa que está desprotegida, a inveja, por menor que seja de alguém, toca, pega. Uma bruxaria que alguém faça, vai pegar ela. Por quê? Porque ela está desprotegida. Então, ande protegido. Quem anda com Deus anda protegido. No 5, melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. O comentário diz repreensão franca. Fazer um alerta sincero a uma pessoa que está se perdendo no erro, ainda que ela não goste, é muito mais importante do que querer agradar e não falar o que ela precisa ouvir. Seria o mesmo que vê-la se afogar e não fazer nada. Às vezes, a repreensão pode parecer muito dura, pois expõe as falhas da pessoa repreendida e com isso o seu orgulho fica ferido. No entanto, ela se faz necessária para que aquele que está dormindo no sono da morte, ou seja, que está negligenciando a fé, não perca o seu bem maior, a salvação da sua alma. Então, nada pode tirar isso, né? Isso é o maior tesouro, a sua maior conquista é a sua salvação. Então, nada pode tirar isso de você, né? Ou você permitir que tire de você, melhor dizendo. No 7, a alma farta pisa o favo de mel, mas para a alma faminta todo o amargo é doce. Qual a ave que vagueia longe do seu ninho? Tal é o homem que anda vagueando longe da sua morada.
O óleo e o perfume alegram o coração. Assim o faz a doçura do amigo pelo conselho cordial. Não deixes o teu amigo, nem o amigo do teu pai, nem entres na casa de teu irmão no dia da tua adversidade. Melhor é o vizinho perto do que o irmão longe. Sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que tenha alguma coisa que responder àquele que me desprezar. O comentário do 11. Triunfo do filho, mérito do pai. O bom proceder, a integridade, a sabedoria de um filho atestam que os seus pais o educaram e o formaram corretamente. Filhos com boa reputação honram seus pais, mas os tolos lhes trazem tristeza e vergonha. De igual modo, acontece na vida espiritual. Aqueles que afirmam ser filhos do Altíssimo lhe rendem glória e satisfação com sua conduta justa e exemplar. Afinal, seu comportamento reto diante das pessoas silencia os inimigos de Deus. Foi exatamente assim que o Senhor Jesus agiu quando veio a este mundo. Em nada ele foi reprovado. Por isso, além de prevalecer sobre o diabo, foi exaltado sobremaneira pelo Pai, como prova de seu tão grande amor por seu Filho. Filipenses 2, do 8 ao 11, né? E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não existe outro nome maior do que esse, né? Por isso que é um nome que se nomeia e que tudo que o diabo cria, ele também cria um nome, né? Ele é vencido pelo nome do Senhor Jesus. Por isso que na hora de expulsar um demônio, nós falamos em nome de Jesus sai. Não é em nosso nome, não é pelo nosso poder, porque não teríamos poder para enfrentar um espírito imundo, mas aquele a quem nós servimos. Então, se somos seus servos, se somos seus amigos, seus filhos, então nós estamos representando ele na terra. O avisado vê o mal e esconde-se, mas o simples passa e sofre a pena. Quando alguém fica por fiador do estranho, toma-lhe até a sua roupa, e por penhor aquele que se obriga pela mulher estranha. O que pela manhã de madrugada abençoa o seu amigo em alta voz, lhe será imputado por maldição. O gotejar contínuo em dia de grande chuva e a mulher contenciosa, uma e outra são semelhantes. Então, de novo, ele faz uma comparação, né? Aquele gotejar chato, né? Aquela coisa constante. De princípio ela não perturba, mas com o passar do tempo, aquele barulho, ele tira o sono. De uma pessoa que está tentando dormir, aquele tum, 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 ela não vai conseguir dormir. Então assim, a mulher contenciosa, a mulher briguenta, né? Mas não fica só para a mulher não, é para o homem também, tá? 16. Tentar moderá-la será como deter o vento, ou como conter o óleo dentro da sua mão direita. Como ferro, com ferro se aguça. Assim, o homem afia o rosto do seu amigo. O comentário, ele diz, o homem afia. As ferramentas de ferro só são úteis se constantemente estiverem amoladas. No entanto, é impossível afiar um instrumento desse tipo utilizando um material de plástico, madeira ou tecido. Somente o ferro, similar a ele, consegue provocar atrito a ponto de fazer a lâmina voltar a ficar afiada e brilhante. O mesmo faz um bom amigo. Sua justiça e sabedoria lhe concedem capacidade para influenciar e ajudar aqueles que estão à sua volta. Dessa forma, busque amizades que desafiem você a ser melhor em tudo. Normalmente a pessoa que ela está mal, mas ela quer mudar de vida, porque ela está cansada do jeito dela, ela vai procurar se aliar a pessoas que já mudaram de vida para que auxilie elas. A pessoa que não quer mudar, ela está satisfeita com a vida que ela tem, ela vai se aliar com pessoas igual a ela, caída, frustrada, fria, porque ela não vai contrariar ela. Se ela falar assim, eu quero ficar com aquele menino ali, sem nenhum compromisso, um exemplo, né?
Ou vice-versa, o homem querer ficar com a menina sem nenhum compromisso. E se eu estou do lado de uma pessoa que está caída, falar isso mesmo, vai lá, você merece. Mas se eu estou do lado de uma pessoa que é da fé, falar assim, mas para quê? Será que você precisa mesmo disso? Pensa bem, vai valer a pena? Então ela faz você refletir. Então ninguém quer ser contrariado, né? E a palavra de Deus sempre vai nos contrariar. 18. O que cuida da figueira comerá do seu fruto, e o que atenta para o seu senhor será honrado. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Como o inferno e a perdição nunca se fartam, assim os olhos do homem nunca se satisfazem. O comentário do 20, o inferno. A perdição e os olhos humanos têm algo em comum, nunca se fartam. Inúmeras pessoas perdem a vida todos os dias em todo o mundo. Aquelas que morrem salvas encontram a eternidade com Deus, mas as que morrem sem Ele têm a alma conduzida ao inferno. Infelizmente, assim como o diabo não se sacia com aqueles que se perdem do caminho de Deus, o inferno não transborda com as almas que ali chegam. Diante disso, quem deseja salvar a sua alma deve fixar seus olhos no Senhor Jesus, a fim de que eles não levem à tentação, à cobiça e ao pecado. E olha, eu achei tão forte esse versículo, porque ele fala, né? Os olhos do homem nunca se saciam. E é verdade. Por exemplo, vou usar o exemplo do homem. Então ele tem uma mulher linda e maravilhosa do seu lado, que cuida dele, lava a roupa dele, faz comida dele, enfim, faz tudo. Mas ele não tem um pacto com os olhos dele, ele olha para as mulheres dos outros, né? Querendo, desejando aquela outra mulher, porque talvez ela é mais bonita, ela tem um corpo diferente. Na verdade, cobiça-se o corpo, né? Como se o corpo fosse uma mercadoria. E não sabe o que está dentro. E ele esquece o que está do lado. Então, os olhos do ser humano, ele é assim, ele nunca se sacia, né? Ele já tem praticamente tudo, o suficiente para ele, mas ele sempre quer algo mais. 21. Como o crisol é para a prata e o forno para o ouro, assim o homem é provado pelos louvores. O comentário diz, assim o homem é provado. O elogio prova o ser humano, assim como o calor refina o ouro e a prata. Isto é, uma pessoa mostra se tem arrogância ou humildade dentro de si quando ouve palavras de enaltecimento. Aqueles que são arrogantes suspiram pela exaltação dos homens e chegam a se irritar quando outros a recebem em seu lugar. Sua potência e soberba aumentam a cada aplauso, de modo que se tornam autoritários e de difícil convivência. Os humildes, no entanto, ainda que sejam elogiados, continuam com a sua conduta simples e submissa. Isto é, sua alma pode ser testada pela exaltação humana, mas é aprovada, pois sabe que a glória não pertence a si, mas a Deus. Assim os humildes atribuem ao Altíssimo o êxodo de tudo o que fazem e são incapazes de tomar para si o louvor que pertence a ele. Então, quando algo de bom acontece comigo, não foi o pastor, foi a glória de Deus. Aquilo aconteceu porque eu usei a minha fé, Deus viu a minha fé, manifestou o poder dele sobrenatural e o milagre pertence a ele, né? O louvor pertence a Deus, não ao pastor, né? Às vezes a pessoa ela confunde as coisas e, não, mas foi pelo ministério do pastor, meu ministério é o ministério do Espírito Santo. Então louve o Espírito Santo, porque é o ministério dele. 22. Ainda que repreendas o tolo como quem bate o trigo com a mão de grau entre grãos pilados, não se apartará dele a sua estultícia. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas, põe o teu coração sobre os teus rebanhos, porque o tesouro não dura para sempre. E durará a coroa de geração em geração? Quando brotar a erva e aparecerem os renovos e se juntarem as ervas dos montes, então os cordeiros serão para ti vestires e os bodes para o preço do campo e a abastança do leite das cabras para o teu sustento, para sustento da tua casa e para sustento das tuas servas. Sempre que a comparação do rebanho, ovelha, ela está falando do pastor, né? Não um pastor físico, como eu sou aqui, não, mas é o pastor espiritual, o Senhor Jesus. Ele apacenta a sua igreja. Então, ovelhas somos nós. Ele é o nosso pastor. Provérbios 28 agora.
Os ímpios fogem sem que haja ninguém a persegui-los, mas os justos são ousados como um leão. Pela transgressão da terra muitos são os seus príncipes, mas por homem prudente e entendido, a sua continuidade será prolongada. O homem pobre que oprime os pobres é como a chuva impetuosa que causa falta de alimento. Os que deixam a lei louvam o ímpio, porém os que guardam a lei contendem com eles. Os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam ao Senhor entendem tudo. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o de caminhos perversos, ainda que seja rico. O que guarda a lei é filho sábio, mas o companheiro dos desregrados envergonha o seu pai. O que aumenta os seus bens com usura e ganância junta-os para o que se compadece do pobre. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O comentário desse 9, oração abominável. Quem fecha os ouvidos para a palavra de Deus terá os ouvidos divinos fechados para si. Isso é simples de compreender. Quem rejeita ouvir o Altíssimo não será atendido por ele. Aliás, o Todo-Poderoso diz que as suas orações serão abomináveis diante dele. Portanto, pense bem antes de recusar ouvir ou considerar a voz de Deus, pois as adversidades chegam para todas as pessoas. É uma forte repreensão e que nós precisamos estar bem atentos, né? E seguir, obedecendo ao nosso Deus, né? A obediência a Deus nos vai fazer sacrificar nossa vontade. A nossa vontade, na sua grande maioria, contraria a vontade de Deus. Então, o Senhor Jesus deixou um exemplo claríssimo. Ele falou assim, eu não vim fazer minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Então, quer dizer, talvez a vontade do corpo, a vontade da alma dele fosse fazer outras coisas que não estavam de acordo com a vontade de Deus, mas ele sacrificava elas para fazer a vontade de Deus. Por exemplo, é como uma pessoa que deseja estudar medicina, por exemplo. São tantos anos estudando medicina, então ela precisa sacrificar muita coisa na vida dela em prol daquele objetivo, né? Você precisa trabalhar, por exemplo, você precisa acordar cedo. Muitas vezes você, para ir trabalhar, você tem que sacrificar o seu sono. Sua vontade era ficar na cama, mas você levanta porque você sabe, você precisa daquele dinheiro e você vai buscar ele, então, trabalhando. Então, a vida é feita de sacrifícios, né? No 10, o que faz com que os retos errem por mau caminho, ele mesmo cairá na sua cova, mas os bons herdarão bem. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre, que é entendido, o examina. Acho que não existe nada mais pior do que a autoconfiança, né? O homem rico sábio, ele é sábio aos seus próprios olhos, né? A autoconfiança é o maior perigo, né, da desgraça do ser humano, é essa, ele cai. 12. Quando os justos exultam, grande é a glória, mas quando os ímpios sobem, os homens se escondem. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O comentário diz, pecados encobertos. Muitas pessoas escolhem camuflar suas transgressões com boas palavras, finge que tudo está bem, quando na verdade carregam dentro de si o peso da culpa. Elas sabem que somente uma confissão sincera pode limpar a consciência e trazer paz. No entanto, por medo de terem a imagem prejudicada, decidem continuar encobrindo seus erros. Assim ficam presas a uma posição, pois preferem viver de aparências. Adão e Eva, por medo de Deus, se esconderam. Isso está em Gênesis 3:8. E Davi, que encobriu seu pecado por um tempo, como Salmos 32:3 fala sobre isso. Sofreu com a distância do Altíssimo. Diante disso, nada fica oculto aos olhos de Deus. Quem reconhece, confessa e abandona os seus pecados, alcança o perdão divino e tem a vida restaurada. Assim como fala a verdade, né? A verdade também tem as suas consequências, mas elas são benéficas, né? Como, por exemplo, você descobre um problema e o médico diz assim, precisamos fazer a cirurgia e retirar isso de você. Então, ele está impondo uma dor
a você, mas com um benefício depois. Então, assim é a verdade. Ela dói no princípio, mas ela nos traz paz, né? Tem coisa melhor do que você deitar sua cabeça no travesseiro e você ter paz? Tem pessoas que elas já perderam essa consciência. Elas continuam mentindo, fazendo tudo de errado e já ainda conseguem deitar a cabeça no travesseiro e dormir. Elas enganam até a si mesmo. 14. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração cairá no mal. O comentário diz continuamente no temor. O justo receia pecar, por isso se mantém constantemente no temor ao Senhor. Ele não é um homem temporariamente temente, ao contrário, se atenta com afinco a tudo que pode levá-lo a cair na fé. Por estar sempre vigilante, avalia momentos e situações, pondera o que ouve e fala e guarda bem o que aprende. No entanto, aquele que se mantém indiferente não consegue ver quando a sua alma está em perigo. Assim, sua distração o leva a ter um coração duro, que resiste ao Espírito e à direção do Espírito Santo. Além disso, por preferir ouvir os próprios sentimentos e vontades, deixa de ser sensível a Deus. Isto é, não consegue mais atender a sua voz, que pode ser ouvida por meio da sua palavra, de uma repreensão ou de um ensinamento. Quem está nessa condição deve reconhecer que está fraco na fé e se humilhar diante do Altíssimo, a fim de ter o coração quebrantado e a fé fortalecida. Então, por isso que nós devemos estar sempre vigilantes conosco mesmo, para que possamos nunca nos deixar cair. No 15. Como leão, rugidor e urso faminto, assim é o ímpio, que domina sobre um povo pobre. O príncipe falto de entendimento é também um grande opressor, mas o que odeia a avareza prolongará os seus dias. O homem carregado do sangue de qualquer pessoa fugirá até a cova, ninguém o detenha. O que anda sinceramente salvar-se-á, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. O que lavrar a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que segue a ociosos se fartará de pobreza. O homem fiel será coberto de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará impune. O comentário diz: a pressa para enriquecer. Muitos usam de meios fraudulentos por almejarem estabilidade financeira e rápido aumento das suas riquezas. São essas pessoas afoitas por se dar bem que se envolvem em negócios duvidosos em busca de dinheiro e assim perdem sua honra. Algumas perdem até a liberdade, pois se enredam em atos criminosos. A pressa faz o ser humano ser tentado com facilidades, mas aqueles que são fiéis rejeitam tudo que é ilícito, pois preferem trabalhar de forma honesta e diligente pelos seus sonhos. Seguindo, no 21. Dar importância à aparência das pessoas não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevaricará. O que quer enriquecer depressa é homem de olho maligno, porém não sabe que a pobreza há de vir sobre ele. O que repreende o homem gozará depois mais amizade do que aquele que lisonjeia com a língua. Verdade, né? Está falando, esse final do provérbio está falando muito sobre o dinheiro, né? O enriquecer, a avareza, né? A pessoa está entregue ao amor ao dinheiro. E aqui ele fala do homem que ele repreende o amigo, né? E termina que aquela pessoa se torna ainda mais amiga dele do que aquele que fica só elogiando, né? No 24, o que rouba o seu próprio pai ou a sua mãe e diz, não é transgressão. Companheiro é do homem destruidor. O orgulhoso de coração levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. O que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os seus olhos terá muitas maldições. Quando os ímpios se elevam, os homens andam se escondendo, mas quando perecem, os justos se multiplicam. Cada versículo desse merecia um pouquinho mais de tempo para ser meditado, mas isso eu vou deixar com você mesmo. Eu vou meditar para mim, né? Quantas coisas, né? Por exemplo, o filho, né? Chamado como devorador, aquele que rouba do pai e da mãe,
Quantas coisas a gente vai tirando dali para o nosso dia a dia que nós precisamos rever o que nós estamos fazendo e nos consertar diante de Deus. Essa é a função da palavra de Deus, nos colocar no caminho da salvação, tá bom? Que Deus continue abençoando, se inscreva no nosso canal, dá o seu gosto no seu vídeo e deixe seu comentário. Fique bem, Deus abençoe.